Eu vou falar hoje sobre uma técnica que eu adaptei para trabalhar com os pacientes, culpa e responsabilidade. Muitas pessoas não gostam de pedir desculpa porque aprenderam que pedir desculpa é dizer que está errado. E esse errado é um errado sobre tudo. E nem sempre é assim. Às vezes a gente faz alguma coisa que magoa o outro ou que machuca o outro e que não era a nossa intenção. Então, quando a gente pede desculpa, é a desculpa por esse ato, por essa consequência. Por exemplo, você está no supermercado e aí você, sem perceber, esbarra o carrinho em alguém. Você vai pedir desculpa. A pessoa teve uma responsabilidade de estar ali na sua frente e você também teve a responsabilidade de ter machucado ela, né? Talvez ou assustado. Então, isso é pedir desculpa. Às vezes um colega, uma criança, chuta a bola e acerta o rosto do outro. Ela vai pedir desculpa, não porque ela teve a intenção de chutar a bola e acertar, mas porque acertou, porque machucou. Então a gente diferencia a culpa de responsabilidade com os nossos pacientes, porque a culpa paralisa, a culpa faz a gente ficar mal, faz a gente ficar remoendo e a gente não consegue agir. Quando a gente pensa em responsabilidade, a gente vai ter uma ação. Primeiro de pensar qual o tamanho da minha responsabilidade nisso e depois em seguida o que eu posso fazer para reparar esse dano que eu causei a mim mesmo ou a outra pessoa. E quando a gente trabalha com crianças, às vezes até adultos, mas principalmente crianças, a gente fala muito através das metáforas. A gente pode falar através de histórias que a gente pode criar, ou histórias clássicas de contos de fadas, ou alguma outra história de algum livro que alguém escreve sobre psicologia infantil, ou alguma outra história que não nasceu para aquilo. Essa semana eu tive acesso a uma historinha de uma revistinha do Cebolinha, que é uma revistinha muito comum, né, de Maurício de Souza. Eu não sei se quando ele e a equipe dele criaram essa história, eles tinham esse interesse, mas o fato é que eu vi nessa história uma maneira de trabalhar como uma criança poderia se responsabilizar. Então, a revistinha é essa daqui, um almanaque do Cebolinha, e essa é a história. É a história que fala do Cebolinha, do Cascão e do Jeremias indo soltar pipas. Os três então fizeram uma pipa e saíram para soltar. De repente, mostra que aparentemente a pipa ficou presa e aí eles foram puxar, a linha arrebentou. Eles ficaram meio bravos e tudo, entraram para dentro de casa e novamente saíram para soltar a pipa ficou presa de novo, eles puxaram e a linha arrebentou. Nessa hora a gente faz uma pausa e pergunta, né, quais são as hipóteses? Onde essa linha ficou presa? Essa linha pode ter ficado presa num fio, essa linha pode ter ficado presa numa árvore, algumas coisas assim. E então a gente vê, né, de quem é a culpa da linha ter arrebentado? Não tem. Mas tem a responsabilidade da pessoa estar soltando a pipa ali por perto, tem a responsabilidade da árvore que está lá parada, mas ela também tem a responsabilidade, né, que cabe a ela. E aí, no final das contas, o que acontece? Depois que eles já estavam bravos, na terceira vez que a linha arrebentou, eles falam, desisto, e vão embora super bravos, assim, culpando o mundo porque o mundo arrebentou a linha da pipa deles. E aí no final mostra que aquelas linhas estavam presas lá na nuvem do anjinho. E o anjinho lá também bravo, porque estava na dele, lá na casa dele, e recebeu aquelas linhas que ele não queria. E então a gente vê, os meninos, o Cebolinho, o Cascão e o Jeremias, queriam atormentar o anjinho, queriam amarrar o anjinho? Não, eles não queriam. Eles não agiram com aquela intenção. Mas o ato deles teve essa consequência, que foi atrapalhar o anjinho. Então eles deveriam assumir essa responsabilidade e talvez até pedir desculpas se eles tivessem oportunidade. Quando a gente mostra para a criança essa história e ela avalia os pensamentos automáticos dela, ninguém me contou que a linha tinha ficado presa lá no anjinho. A maioria falou que era em árvore, que era em fio, que era em janela de casa. Então, como que essa primeira avaliação não foi real? Como que a gente pode depois ter uma segunda avaliação e ver a história como ela é? E aí, no final, a gente geralmente faz, né, com as crianças, adolescentes e adultos,
é uma intervenção que a gente chama de cartão de enfrentamento, que é o que vai ajudar aquela pessoa a manter aquela metáfora viva ou aqueles ensinamentos da sessão vivos durante toda a semana. E aí o que a gente pode fazer? O que eu fiz? A gente faz uma pipa de papel bem simplesinha para a criança e o adolescente levar embora, às vezes o adulto também, se o seu adulto gostar desse tipo de tarefa. E aqui a gente escreve, né? Sou responsável pelas minhas atitudes, para eles se lembrarem de qual foi o ensinamento daquela sessão. Que é possível a gente pedir desculpa simplesmente pela nossa atitude ter gerado uma consequência que não era o que esperava.